Como operar os lotes? De forma geral, temos 4 operacionais, quais sejam reversão, retração, rompimento e continuidade. Contudo, na seara de estudos da lógica do preço, costumamos interpretar as prováveis entradas de 2 formas, quais sejam travamento da vela atual com seu corpo e o pavio na nossa marcação e rompimento da referida marcação. Se acontecer o travamento, você vai operar reversão, certo? Ou correção do movimento. E se acontecer o rompimento, você vai operar a continuidade ou fluxo, tá? Caso ocorra o travamento da vela atual com o seu corpo e ou pavio na nossa marcação, temos uma leitura para a reversão ou correção da movimentação. Já caso ocorra o rompimento da nossa marcação, teremos uma leitura para fluxo, que é a continuidade. Como costumamos fazer entradas mais seguras, aguardamos a vela da nossa entrada dar uma negativada para assim testar a nossa marcação, defesa e ou dar um pulo na nossa marcação. Perceba que por aguardarmos uma taxa de segurança, acabamos por fazer entradas de retração ou pullback. Logo abaixo veremos alguns exemplos de entradas realizadas em microlote e lote solitário. Rompimento de lote. Vamos lá no primeiro cenário. Nós temos aqui um lote solitário constituído pela vela 4, certo? Nós temos que a vela 5 ela rompeu a máxima da vela anterior, tá? Então ela nos deu 2 pontos de defesa, a abertura da vela 4 e o pavio, certo? Aqui nós temos a seguinte informação também. Nós temos a formação de um micro pivô, tá? Nós temos a formação de um micro pivô e aqui passou a ser o quê? Passou a ser um ponto de defesa. Perfeito? Qual que vai ser a minha leitura? Se a vela 6 nascesse aqui nesse ponto e testasse a minha marcação, uma das 2 marcações, eu teria uma leitura para jogar ela para cima, tá? Para mim entrar de cal. Como ela não testou, certo? Só a próxima vela que ela nasceu e veio testar, ela nasce, certo? E testa a minha marcação, que foi rompida, aqui eu teria aqui seria meu ponto de entrada para cal, certo? Ou pullback, tá? A sua entrada é o primeiro toque após o rompimento, tá? Rompeu, aqui não testou, então cancela. A vela 7 nasceu e veio buscar a marcação rompida, você joga ela para cima. Por quê? Porque aqui você tem a seguinte informação, tá? Antes nós tínhamos uma resistência, essa resistência foi rompida pela vela 5, certo? Que foi rompida pela vela 5. Então a resistência ela deixou de ser, essa marcação deixou de ser uma resistência e passou a ser um suporte, tá? Se é um ponto de suporte, eu tenho uma leitura para cal, perfeito? O mesmo aqui embaixo, aqui eu tenho um topo, certo? Formado por essa vela anterior, a vela 1 e a vela 2, que é um micro lote de venda, tá? Esse topo ele veio a ser rompido pela vela 4, perfeito? O que aconteceu na vela 5?
A vela 5 ela nasceu e testou minha marcação, que foi rompida. No que ela testa minha marcação, tá? Aqui eu tenho uma resistência que virou suporte, tá? Então no que ela chega nesse ponto aqui eu tenho uma leitura para cal. Perfeito? Aqui eu vou dar um zoom nesse ponto. Aqui tem algumas explicações também. Aqui nós temos um microlote de compra, certo? Daqui aqui em cima, tá? Tanto a abertura quanto o pavio é uma defesa. O que aconteceu aqui? Essa velinha rompeu a minha abertura, porém ela fechou travando no meu pavio, certo? Só que ela deixou uma intenção de baixa, tá? No que a vela seguinte ela nasce e testa a minha marcação que foi rompida, eu tenho uma leitura de put deste ponto. Perfeito? Aqui na frente, a minha marcação ali atrás tornou-se rompida, certo? Porém aqui como essa velinha vermelha, ela subiu primeiro, aqui eu não faria nada. A não ser se fosse não por essa questão dos lotes, tá? Que seria outra leitura, seria uma leitura de put aqui por causa dessa divisão de taxa aqui, certo? Ou seria um caos se ela nascesse aqui e já testasse a minha marcação para só depois subir, tá? No que ela testa a marcação, você joga ela para cima, perfeito? Perceba que essa velinha vermelha não, velinha verde aqui, ó, ela nasceu em cima da minha marcação, certo? No que a vela seguinte, ela nasce negativa, você tem uma leitura para cá, ó, tá? Aqui na frente, ó, nós temos essa vela vermelha que ela travou na minha marcação aqui da abertura do lote. Se eu tenho a abertura do lote que prevalece compra, tá? E essa vela não conseguiu passar deste ponto, eu tenho uma leitura de cal para a próxima vela. Perfeito? Aqui na frente, essa vela rompeu a minha marcação, tá? Aqui do lote. Porém, a vela seguinte ela não testou minha marcação, ela só veio ser testada aqui na frente. Então, no primeiro toque da minha marcação que foi rompida, eu tenho a leitura para put. Esta vela rompeu a minha marcação, porém, se você observar, ela não veio a ser testada de imediato, ela veio a ser testada somente aqui na frente. Leitura para cá. Essa segunda vela rompeu a minha marcação. Esta velinha ela nasce e testa a minha marcação rompida, defesa aqui de pavio aqui atrás, tá? Leitura de put. Aqui eu tenho essa vela que ela travou com o pavio, né, na minha defesa lá atrás. Eu tenho leitura de put para esta vela, certo? Antes de darmos prosseguimento, quero apresentar minha mentoria. Para quem quiser, né, tiver interesse em aprofundar seus conhecimentos sobre a estruturação do preço no gráfico, certo? Ciclo, fases, formação de micropivô, dentre outras informações, as marcações macro, micros, né? Marcações nanos, certo? Formação de preço, liquidez do gráfico, lógica do preço propriamente dita, soma de confluência, dentre outras informações que eu vou estar passando no
no bojo da mentoria, tá? Ressaltando que você aprender a ler o gráfico de forma correta, você passa a ser lucrativo nesse mercado, e salientando que esse conhecimento de AB pode ser replicado tanto em B3 quanto em Forex. Caso você tenha interesse, me procura no link da descrição do presente vídeo.